Bom dia, igreja. A graça e a paz a todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola dominical neste domingo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 16. Ela tem como título Culto nos Lares, ou Culto em Pequenos Grupos, né? O nosso objetivo é entendermos qual a importância desses pequenos grupos dentro da igreja e qual a sua finalidade, né? E entendemos também como o pequeno grupo ele pode ajudar a suprir uma das necessidades mais antigas do ser humano, que é a conviver em sociedade, né? Disse em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus disse assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Podemos dizer que por instinto, né, o homem procura se identificar com pessoas dentro do seu ciclo de convivência, quer seja na escola, quer seja na empresa, família, na igreja, na comunidade, na vizinhança, né, pelas suas próprias necessidades. Eles vão acabar se identificando e criando assim um laço de afetividade, um laço de amizade com pessoas que se identificam, né, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, até os seus próprios interesses, né? Interesses sociais, interesses familiares, profissionais, algo que os identifiquem, né? Algo em comum que os identifique. Esses grupos acabam se formando naturalmente. Isso é perfeitamente compreensível. Com essa ideia, né, de que o homem ele precisa conviver em sociedade com outras pessoas e que ele precisa se identificar com um grupo e que ele precisa se sentir parte desse grupo, trazendo esse conceito para dentro da igreja, essa ideia, né, que nós vamos falar sobre culto nos lares ou pequenos grupos, como é fundamental para ter um aproveitamento de cada pessoa e criar assim um sentimento de pertencer a esse grupo, né, de buscar pertencer a um grupo de pessoas que buscam viver uma vida baseada dentro do Evangelho. Dentro dos pequenos grupos, o culto, né, nos lares, podemos destacar um objetivo muito importante, que é a divisão de responsabilidade entre os seus membros, né? A disposição de servir ao próximo é um dos pilares fundamentais dos pequenos grupos. Na Bíblia, podemos ver experiências que apresentaram um resultado muito importante para o desenvolvimento do povo de Deus. Quando nós lemos lá em Êxodo, capítulo 18, a história, quando Jetro, né, o sogro de Moisés, percebendo o desgaste que estava ocorrendo em Moisés e também no povo, né, que passava o dia inteiro aguardando Moisés julgar as suas causas, né, esse fato, né, essa história está lá em Êxodo, capítulo 18, no versículo 13 e versículo 14, que diz assim: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar a questão do povo. Esse permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? Esse povo espera de pé desde a manhã até o cair da tarde. Jetro sabiamente orienta Moisés a escolher homens temente a Deus para que pudesse auxiliar julgando o povo. E Moisés ficaria assim só com os casos mais graves. É claro que o resultado foi positivo, tanto para Moisés como para o povo. Estabelecer juízes, delimitando um grupo de pessoas por juiz, isso foi positivo, né? Moisés, por mais que fosse o grande líder do povo de Israel, ele era limitado como ser humano. Sozinho seria impossível governar todo aquele povo. A Igreja de Jesus, nos dias de hoje, também não pode jogar toda essa responsabilidade apenas para o seu pastor ou para a sua liderança. Todos podem ajudar nessa caminhada. Jesus, ele também adotou esse método de trabalho de pequenos grupos. Jesus ele vivia cercado por uma grande multidão que o acompanhava, né? Quando Jesus entrava nas cidades, né, ele era cercado por mais pessoas ainda, muito mais pessoas. E Jesus, muitas vezes, nem entrava na cidade por causa do grande alvoroço que a multidão causava. Mas ele escolheu apenas 12 homens para ser seu discípulo, para estar mais próximo a ele, para ser treinado por ele, para ser capacitado por ele. Lá em Marcos, capítulo
3, versículo 13 e 14, diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com eles e para os enviar a pregar. Pequenos grupos têm esse objetivo, né? Aproveitar pessoas que queiram edificar a vida do seu próximo, pessoas que queiram compartilhar responsabilidade, de criar esse laço de afetividade. Dentro da história da igreja do Novo Testamento, podemos ver que era comum a igreja se reunir em pequenos grupos nas casas de pessoas que exerciam liderança ou simplesmente pessoas que foram convertidas ao cristianismo, né? Os cristãos do Novo Testamento, eles não conheciam a igreja como nós conhecemos hoje, né? Um lugar de culto como conhecemos hoje. A igreja tinha um significado de ter uma relação de conversão ao cristianismo e que compartilhava a doutrina dos apóstolos, né? Como está registrado lá em Atos capítulo 5, a multidão estava se convertendo ao cristianismo. As casas não tinham uma estrutura suficiente para acomodar toda aquela multidão. Por isso, as grandes concentrações dessas reuniões se davam no pórtico de Salomão, e pequenos cultos, né, eram realizados nas casas. Após a perseguição que houve em Jerusalém, podemos dizer que o culto nas casas tornou-se mais comum entre os cristãos, até como uma forma de se proteger da perseguição que houve, né? Em Atos capítulo 5, versículo 12, nós podemos ver o seguinte relato: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. O pórtico era uma espécie de varanda coberta no pátio do templo, onde havia colunas de mais de 8 metros de altura, todas elas enfileiradas. Com certeza, essa área caberia uma grande multidão. Essa multidão se concentrou em Jerusalém porque eles acreditavam que Jesus voltaria logo, né? Por isso os que iam se convertendo não queriam sair de Jerusalém, o que acabou gerando muita necessidade entre eles, né? E aí os que tinham as condições financeiras melhores, eles vendiam suas propriedades e repartiam, né, com aqueles que tinham necessidade. A igreja cresceu tanto, né, que os apóstolos tiveram que nomear homens fiéis a Deus para ajudar, principalmente na área social, né? Somente depois que ocorre a morte de Estevão, né, que se deu início à perseguição, levando muitos cristãos ali a abandonarem Jerusalém, né? Muitos cristãos foram para Samaria, Antioquia da Síria, entre outras cidades, e o costume de se reunir nas casas foi fundamental devido não só à perseguição, mas também à falta de tempo para que eles pudessem se reunir. Podemos ver relatos dos apóstolos que ficaram em Jerusalém, como também após a conversão de Saulo, né, que pregava nas sinagogas e nos templos, o que causava ali grande alvoroço entre os judeus e os gentios, né, porque muitos acabavam se convertendo ao cristianismo, né, dividindo assim a opinião pública, né, levando a liderança, né, e uma parte do povo a procurar expulsar os apóstolos, né. Isso nós podemos ver lá em Atos capítulo 14, versículo 1, e Atos capítulo 14, versículo 4, versículo 5, ele diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão dos judeus e gentios. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se assim uma conspiração entre gentios e judeus, juntamente com os seus líderes, para maltratar e apedrejá-los. Podemos ver, principalmente na carta de Paulo, ele traz saudação à igreja reunida na casa de homens e mulheres que se converteram ao cristianismo. Historicamente, podemos dizer que o fato de inicialmente a igreja se reunir em pequenos grupos nas casas de servos de Deus, isso serviu para fortalecer as pessoas que posteriormente formariam a igreja, né? Hoje, o culto coletivo que nós participamos, né, ele nos leva a refletir na mensagem pregada, na participação do louvor, na comunhão com Deus.
O culto coletivo ele nos proporciona um contato entre nós e Deus, e a maioria das vezes temos pouca oportunidade de estabelecer comunhão com toda a igreja. Até, dependendo do tamanho da igreja, é quase que impossível você estabelecer essa comunhão com toda a membresia da igreja, né? É claro que isso vai depender do tamanho da igreja. Muitos que participam do culto dominicalmente também podem sentir dificuldade de se relacionar com a membresia da igreja, ou por vergonha, ou até por falta de oportunidade, né? O culto nos lares, ou reuniões em pequenos grupos, é uma oportunidade de estabelecer essa comunhão entre as pessoas, de exercer o seu dom, né? O dom de cantar, o dom de ensinar, o dom de orar, o dom de pregar, o dom de servir, né? Para a igreja, de um modo geral, né, o culto nos lares ou o culto de pequenos grupos pode levar a uma experiência na prática, né, de convivência dentro dos padrões do cristianismo, estabelecendo ali a comunhão com as pessoas, colocando em prática, né, o cristianismo, que torna o evangelho até mais compreensível àqueles que estão iniciando na sua jornada, né, na sua jornada cristã, ou até aqueles que são descrentes, né, do cristianismo, aqueles descrentes que precisam ver na prática, né, muitas vezes aquilo que ele só ouviu falar, né. Podemos pensar que o culto nos lares é uma oportunidade de desenvolver pessoas. Quando pensamos na história de Moisés, né, que ele fez uma reorganização civil ali, atribuindo a responsabilidade entre a liderança do povo, podemos entender dentro desse texto, né, desse contexto, que somente o pastor é impossível, né, cuidar de toda a igreja, né? Imagine uma igreja de 50, 60 membros, né? Uma igreja pequena, seria impossível dar atenção a todas as pessoas. Com certeza muitos não teriam a oportunidade de ter sua atenção. Para concluir a nossa linha de pensamento, podemos dizer que o culto nos lares ou o culto em pequenos grupos, ao longo de toda a história do cristianismo, ao longo de toda a história da igreja, né, ela veio trazer o equilíbrio necessário para os cristãos da época, né, como também para os nossos dias de hoje, né. O culto nos lares ele pode representar uma oportunidade de crescimento espiritual, uma oportunidade de experiência, né, espiritual para os novos convertidos, fortalecer a sua fé e também buscar um aprendizado. Para os incrédulos, né, ver na prática aquilo que ele somente ouviu falar, né. Para os cristãos maduros, né, uma oportunidade de servir a igreja, servir ao seu próximo, utilizando o seu dom e o seu talento, né. Diante dessa pandemia que vivemos hoje, uma pandemia, um isolamento social, né, hoje podemos dizer que faz falta conviver com a nossa igreja, faz falta conviver com os nossos irmãos mais perto, mais próximos, né? Essa pandemia vai passar, e quando ela passar, que nós possamos nos dedicar no serviço do Senhor, nós possamos nos dedicar no serviço da nossa igreja. Amém? Deus abençoe a todos.